Oi, esse tema é muito importante. A maioria das pessoas tem dúvidas e fazem confusão com esses sinais. O que é? Primeiro, prova. O segundo, exame. E o terceiro, teste. Esses três sinais. Será que tem um só? Um sinal? Não. Não vai combinar um sinal. Não combina. Então, eu vou explicar. Esses três vocábulos, eles têm relação com o português. Cada palavra tem o seu significado. E depende. E nos sinais também. O significado depende, vai depender do contexto. E é muito importante você saber, você precisa saber o que significa. Então, vou explicar. Primeiro, exame. E também prova. Sinal qual? Prova. Essa configuração de mão. Prova. Assim. Prova. Esse é o movimento. Prova. Exemplo. A professora deu uma prova. Isso é português, né? É um exemplo. E o que significa? É prova, é papel, é prova escrita. Agora o segundo exemplo. Qual que é o significado? Exame. Exame é na área laboratorial. Um exemplo. É bem importante usar classificador. Vou dar um exemplo. Olha, nessa região, essa configuração de mão, exame. Exame. É visual. Se torna bastante visual o sinal. Exame de sangue, certo? Exame de sangue, esse é o sinal. Agora, por exemplo, exame de urina. Você não vai fazer exame urina. Não vai, o surdo não vai entender, está errado. Por exemplo, exame de fezes. Tá errado. Como que você vai fazer? Exame de urina. Vai usar esse sinal aqui para exame. Exame de urina. Ou você vai fazer o classificador, que é bem visual, do copinho de coleta. Você precisa fazer exame de urina e faz o classificador. Use classificador, é bem simples. Você, ouvinte, sabe usar esse classificador. É simples. Outro exemplo. Exame de fezes. Exame, esse sinal, mas vai faltar alguma coisa. Olha, não fica claro, falta algo. Precisa ser mais visual. Você vai novamente fazer o classificador. Fezes precisa expressão facial, dessa forma. Para combinar. Exame de fezes. E faz o classificador de inserir no copo e fechar o copo. É fácil, é simples. Fácil. Um outro exemplo. Exame cardiológico. Cardiológico?
exame cardiológico, falta alguma coisa, não fica claro, o surdo não vai entender. Precisa ser mais visual. Ó, faça dessa forma. Classificador. Observe a expressão facial. Exame cardiológico. Bem simples. Precisa ter alguma coisa visual, bem simples. E tem mais exemplos, né? Tem vários. É muito importante você fazer uso de imagem para o surdo entender, ele é visual. E daí você mostra a imagem, não vai precisar de um sinal para cada coisa. Se você tiver um sinal para cada coisa, você vai estar preso ao português e vai ficar muito pesado, o surdo não vai entender, ele vai ficar assim. Quê? Por isso, você use uma língua mais simples, mais clara, bem visual, e vai depender. Tem um outro exemplo agora. Terceiro, exame admissional. Vai fazer assim? Exame de trabalho? Hã? Pensar como. Primeiro. E o segundo, demissional. São dois. E qual o sinal? Como fazer? Olhe, primeiro, sinal de começar e trabalho. E o segundo, demissão de trabalho dessa forma. Sinal de trabalho. Esse primeiro. Ou pode fazer assim também, que é o sinal de vaga. Vaga. É igual. Admissional e vaga são iguais os sinais. Ou sinal de começar. E o segundo, demissão. Sair, demissão. E como usar exame? Como que você vai fazer? Então, não tem um sinal específico nesse contexto. Você vai usar o quê? Você vai explicar com exemplos. Você precisa ir ao médico ou médico dessa forma, para ele avaliar a sua saúde. Essa é uma alternativa. É importante explicar de forma clara para o surdo entender. É impossível ter um sinal para isso e ficaria muito pesado. O surdo ainda está aprendendo. Ó, um outro exemplo. Exemplo, teste. Tem dois sinais diferentes. Primeiro, o que que é? Eu vou ver, vou avaliar. Vou avaliar sua inteligência. Será que você é inteligente? Vou ver, vou testar. É só uma brincadeira. Avaliar também serve para teste, mesmo sinal. E daí tem vários tipos. Vou avaliar sua direção. Sua direção é boa? Você dirige bem? Deixa eu testar sua direção. Um outro exemplo. Teste é diferente. Vou testar a velocidade da sua internet, se ela é rápida ou devagar. Então precisa explicar. Uau, meu Deus, nossa, quantos sinais, cada um tem um significado. Mas é igual ao português. Você vai saber. Pergunta, essa palavra significa o quê?
E daí você vai ter que explicar o significado conforme o contexto. E se você perceber que errou o sinal, meu Deus, calma, não se preocupa. Eu sei, é confuso. E o surdo ele vai ficar. ah, Nossa, que absurdo. É normal. Aprenda com os vídeos que tem aqui. E se você errar, não tem problema. Vai aprendendo que você vai melhorar. Tá bom? Agora você já sabe o significado, já aprendeu. Esse vídeo é muito importante para você mostrar para sua família, para os seus amigos que querem saber Libras. Avise a confusão que acontece com os sinais. Mostre esse vídeo para esclarecer, é muito importante. Beijos, tchau, tchau e muito obrigada por terem assistido. Tchau!